Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra finalmente falar de Monstro do Pântano, né? Pra quem não sabe, esses dois encadernados aqui fazem parte da fase do Alan Moore à frente do título, né? E depois eu vou estar comentando mais sobre basicamente os equivalentes desses encadernados aqui, mas enfim, o importante é que eu nunca tinha lido nada dessa fase e era uma das, como é que eu posso dizer, uma das lacunas nas minhas leituras, né? Porque, cara, isso aqui é um clássico absoluto e eu nunca tinha pego pra ler. Mas finalmente tô aqui pra falar um pouco disso, né? Basicamente aqui a gente vai ter os roteiros do Alan Moore e os desenhos de uma porrada de artistas. Tem acho que uns quatro aqui. Vou citar alguns deles, como Stephen Bissett, John Totelblain, Dan Dane, Rick Veitch. Enfim, é uma porrada de artistas, né? No segundo a gente tem mais uns quatro aqui. Na verdade tem mais alguns ainda, tem aqui, são seis, então acho que não vale ficar citando muito deles, até porque eles não são tão conhecidos além do Monstro do Pântano, né? Mas vamos lá, começando pelo enredo, que eu já aviso pra vocês que vai ser um pouco vago desse quadrinho, mas eu vou estar aprofundando mais pra frente. Há um mundo vermelho e cheio de raiva. As coisas ruins acontecem lá. Esse mundo consome sua esposa, consome seus amigos, consome todas as coisas que o tornam humano. E então você se torna um monstro. Abaixo da Terra existem vozes abafadas e em expansão. Ao longo do oceano existem luzes terríveis. E a ondulação se alarga em toda a América, através das mentes mais escuras. Então, né, pessoal? Eu sei que essa sinopse tá bem vaga e eu entendo por que ela é vaga, sabe? Porque é difícil definir esse quadrinho assim em poucas palavras, em um textinho ali de, pô, né, sei lá, dois parágrafos, porque realmente dentro desses dois encadernados a gente vai ter, sei lá, coisa de quase seis arcos, sabe? Basicamente mais ou menos três no primeiro e três no segundo, sabe? Contando já com umas edições de respiro, enfim, né? Mas então eu entendo por que é difícil você definir sobre. Fiz um corte para esperar o carro passar, mas é difícil você definir uma história para esses dois encadernados, uma coisa só. Porque meio que assim, ela vai começar com um conceito que vai se estender ao longo dessa história, do Alex se descobrindo como um avatar do verde. Mas ela é meio que assim, o que vai interligar entre elas, mas na verdade são várias pequenas aventuras de duas, três edições que compõem essas histórias, mas são boas histórias, sabe? Mas eu acho interessante que nesse encadernado aqui, nesses dois encadernados, talvez seja interessante você começar lendo a história extra desse segundo volume. Então eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a fazer nos vídeos, que normalmente eu falo da história principal e no final eu falo das histórias extras, mas nesse caso eu vou adiantar. Então eu acho que você deve começar pela história extra desse encadernado aqui, que é Monstro do Pântano Volume 1, que é escrita pelo Lee Wein, que foi quem escreveu lá atrás o conto que vem aqui, mas que eu já vou explicar mais pra frente. Mas aqui a gente tem o número 1 e a gente vai ver a origem do Monstro do Pântano. E por isso que eu acho que é interessante, porque na verdade o Lee Wein ele começou a escrever, escreveu algumas edições, eu não lembro até qual que ele foi, e aí depois veio o Alan Moore e reformulou completamente o personagem. Mas a base, a origem dele é essa daqui ainda, então, tanto que você tem flashbacks, tem momentos em que volta a essa edição aqui. Então eu acho que vale a pena ler ela primeiro, até para entender melhor sobre os personagens, quem é Linda, quem é Alec, porque eu confesso que quando eu comecei a ler eu fiquei um pouco perdido, porque eu não conhecia nada de Monstro do Pântano, e a primeira edição eu fiquei meio, tá, quem é essa galera, por que está sendo citado, por que eles são tão importantes, e aí depois eu fui entendendo melhor, tipo, você consegue entender numa boa, mas eu acho que fica mais interessante lendo primeiro a edição extra de Monstro do Pântano parte 2 se você tem as duas partes, né? E aqui a gente vai ter o House of Secrets, que foi quando nasceu a ideia do Monstro do Pântano. E um conto rapidinho aqui de terror, né, para quem não sabe, esses volumes aqui da House of Secrets, eles meio que compilavam algumas histórias de terror. E aqui a gente tem meio que o embrião do que vai ser o Monstro do Pântano. Só que eu acho que não vale a pena ler ela aqui. E por que não vale? Porque aqui a gente vai ter uma história que basicamente vai recontar ela e é exatamente pegando essa história e colocando dentro da história aqui, sabe? Então acho que você nem precisa ler ela, espera quando chegar nesse encadernado você vai ler essa história no meio de outra, que eu acho que faz até mais sentido, porque na verdade isso aqui não é a origem real do Monstro do Pântano. Ele pegou algumas coisas, isso aqui também é escrito pelo Lee Wein,
ele pegou algumas coisas daqui e colocou na origem do monstro do pântano que a gente conhece. Mas isso aqui foi mudado muito, sabe? E na edição que eu tô comentando com vocês, ele vai explicar o que foi mudado e que eu vou falar mais pra frente, né? Mas então a gente chega finalmente à história do monstro do pântano. Então lê essa aqui e aí começa esse encadernado normal. Onde aqui a gente vai ter basicamente o Alan Moore reformulando o personagem. E por que isso? Porque a gente vai começar com lição de anatomia, né? E basicamente nessa história a gente vai ver o Homem Florônico estudando o monstro do pântano. O monstro do pântano ele foi capturado, né? Não sei bem, aqui no resuminho até explica mais ou menos como que ele foi capturado, mas não tem a edição que isso aconteceu. Mas de qualquer forma você consegue entender que ele tá lá e ele tá sendo estudado, ele tá até em criogenia aqui, né? E aí quem tá estudando ele, como eu falei, é o personagem do Homem Florônico. Que inclusive aparece lá em Batman e Robin, por, enfim, né? Coincidência. E basicamente aqui a gente entende, né? Eu vou ter que dar uns spoilers dessa primeira edição, mas é algo bem rápido, que eu achei muito bacana esse conceito assim do Alan Moore, sabe? Que é a questão de que o monstro, ele começa a entender que na verdade o monstro ele não é o Alec. Ele é vegetação. Ele é vegetação que basicamente pegou a consciência do Alec. E aí ela acha que é ele, tanto que é bem interessante que ele abre o monstro e ele começa a ver, pô, tem pulmão, tem coração, mas nada funciona, tipo, não é tudo como se fossem réplicas, mas não são funcionais, sabe? Ele não precisa disso para sobreviver. E aí, cara, esse conceito eu achei, assim, sensacional. É até um pouco meio Frankenstein, assim, aí o monstro acorda. Essa primeira edição é totalmente terrorzão, assim mesmo, sabe? E é muito boa mesmo. E aí, com tudo isso, o monstro do pântano ele começa a tentar entender o lugar dele nesse mundo, sabe? Por que que ele tá aqui, tanto que ele acaba, né, se mesclando a vegetação, até que a amiga dele, que é a Abby, que também é uma personagem que eu não conhecia, que não tem aqui na origem, eu não sei em que parte que o Lee Wine vai colocar essa personagem, mas ela vai ser bem importante daqui pra frente. Mas de qualquer forma, ela encontra ele, né, deitado aqui e tal, e aí ela tá tentando meio que fazer ele voltar à vida, entre muitas aspas, e ele tá ali, tipo, tentando se entender, vai relembrando algumas coisas, enfim, é uma história assim bem, como é que eu posso dizer, bem profunda dele tentando se entender e tal, e ao mesmo tempo a gente vai vendo o Homem Florônico estudando ele e ganhando mais poderes, digamos assim. Até o momento em que esse Homem Florônico ele vai começar a perder o controle, vai começar a matar pessoas e querer dominar o mundo, enfim, e aí o nosso Avatar do Verde vai ter que acordar para realmente dar um fim nisso, né? E cara, é uma história bem legal, assim, bem legal mesmo, né? O confronto deles é bem interessante, vai escalonando de uma maneira bem bacana. É interessante porque essas histórias elas são bem integradas com o universo DC, então como você pode ver, vai aparecer a Liga da Justiça aqui nessa edição. Isso eu achei bem bacana, é uma coisa que eu não esperava, é um negócio pré-Vertigo, né? Depois ele até saiu várias vezes pela Vertigo e tem essa vibe totalmente da Vertigo, mas na época não tinha, então ele realmente fazia parte do universo DC. E eu não sei se pra frente ele se integra menos, né? Porque, por exemplo, o Sandman começa bem integrado no universo DC e vai ficando mais de lado conforme vai passando as edições. E talvez Monstro do Pântano seja isso. E aí, mas enfim, basicamente nesse primeiro arco a gente vai ter o confronto dele com o Homem Florônico, que é bem bacana. E, né, cara, os desenhos, como vocês podem ver, são fenomenais, assim, achei bem legal. Inclusive, na versão absoluta que saiu pela Panini, infelizmente eles remasterizaram os desenhos. Eu confesso que eu não curti muito as novas cores e tal, eu prefiro essas cores mais coloridas aqui dos anos 80 e tal, enfim. E aí a gente passa para um arco que vai envolver o Jason Blood, né? Pra quem não sabe, que é o Etrigan, o demônio Etrigan. E aí, basicamente, vai ser ele caçando um demônio que tá aqui na Terra, né? Que é esse demônio do macaco aqui, que ele se alimenta de pesadelos. E aí ele vai meio que causar um caos ali no lugar onde a Abby trabalha, meio porque ele traz os pesadelos à vida, sabe? E em paralelo a isso, a gente vai ver também o tem uma parte dessa parte que é até bem pesada, assim, do pesadelo da menina, né? Da forma. Eu não vou dar spoiler, mas é um bagulho pesado, assim, mas enfim. Mas em paralelo a isso, a gente vai ver também o marido da Abby meio que se perdendo ao longo das histórias, sabe? E aqui no final a gente vai ter o Etrigan,
junto do monstro do pântano, lidando. Cara, essa história é bem bacana, assim, também, mais uma história de terror. E eu acho interessante o final dela, porque demonstra como o monstro do pântano ele é mais humano que a maioria dos humanos dessa história, sabe? Eu achei isso, assim, sensacional. É uma piscadela, mas muito bacana, assim, que ele vai ajudar o menininho a voltar pra casa e tal. E é interessante como, mesmo ele não querendo, ele é muito humano, assim, mas, tipo assim, muito empático, enfim. Cara, esse primeiro volume, muito legal. E o interessante é que isso aqui equivale ao volume um daquela capa cartão que a Panini lançou há um tempão atrás. E também equivale a DC de bolso. Basicamente, a DC de bolso compila esse volume aqui, né? Com Swamp Thing 21 a 27. É, basicamente é isso. Isso aqui também vai estar dentro da edição absoluta, né? E agora, passando para essa segunda parte, a gente vai ter o retorno do tio da Abby, né? Onde ele basicamente vai possuir um corpo. Na verdade, a gente começa com o monstro do pântano meio que se livrando do passado dele, né? Porque como ele se entendeu que ele não é o Alec, mas ele começa a ter visões do Alec, enfim, acaba ajudando o Alec a passar para o outro mundo. E aí depois disso a gente vai ter esse arco, como eu comentei com vocês, que vai ter a volta do tio da Abby. Eu não sei aonde que esse tio aparece, eu acho que é na fase do Lee Wine, ali antes do Alan Moore escrever, porque não tem nada dele no primeiro volume, exceto a Abby. Mas basicamente ele vai voltar a atormentar ela e condenar a alma dela ao inferno, né? Ele é meio que um demônio, enfim, é uma coisa bem, até meio Constantine, assim, sabe? E também bem terrorzão. E aí, basicamente, depois disso, a gente vai ter o monstro do pântano tendo que tentar salvar a alma dela do inferno, né? Da condenação injusta dela. E também, cara, é vibe total. É muito legal, assim, você ver como isso aqui talvez inspirou muita gente pra fazer Hellblazer, pra fazer Sandman, que também tem as partes do inferno e tal. Inclusive, ele também é guiado pelo Etrigan ao longo da história. Vai ter personagens, como eu falei, né? O personagem da DC, o Vingador Fantasma, o Espectro, enfim. E aí é bem bacana essa história aqui, né? Como eu falei, ó, aqui a gente tem o Etrigan, os desenhos são muito bizarros, assim, mas muito legais, sabe? Dá pra ver muito, como eu falei, a inspiração que talvez até o desenhista do Sandman tirou daqui. Mas enfim, história muito boa, esse encadernado é bem legal e é bem rápido de ler, assim, cara, eu sentava, li uma edição, cara, me deixava com vontade de ler a próxima e ia até terminar o arco às vezes, sabe? Aí a gente vai ter uma história que eu achei bem chatinha, na verdade, que é desses bichinhos aqui que caem na Terra e meio que é pra mostrar que o mundo também, eles vieram do mundo decadente, mas que a nossa Terra também é decadente. Uma história, essa aqui eu achei bem ruinzinha, sabe? E ela é difícil de ler porque é na linguagem deles, então vou ler ó. Do diário de bordo do Vivi peranterrame busque da dama. Esta dama o me mostrou como é deshospitaleira. E imediato Bertal está morto. Tipo assim, cara, dá pra entender, mas é chato de ler, sabe? É confuso, não curti. Mas enfim, aí a gente vai pra uma que eu achei bem legal, que é a história que eu comentei, que vai recontar o conto da House of Secrets. Onde a gente vai ter o Caim e o Abel, os mesmos lá de Sandman, né? Isso aqui é antes de Sandman, mas eles basicamente têm a House of Mysteries, né? Que tem a Casa dos Mistérios e a Casa dos Segredos. E aí o Caim fica na Casa dos Mistérios e o Abel na Casa dos Segredos. E ele vai recontar toda a história igual a história do conto ali do House of Secrets que está compilado nessa primeira edição. Então por isso que eu falei, cara, é mais fácil ler aqui. Acho que ela está integrada, ela meio que quer mostrar que toda vez que a Terra precisa de um campeão, ela faz um novo monstro do pântano. Então você já teve o monstro do pântano anterior e agora você vai estar tendo o Alec, entre muitas aspas. E aí eu achei bem interessante esse conceito e fiquei bem curioso para ver como isso vai ser desenrolar para frente. E a gente encerra o encadernado com uma das edições mais famosas, que é aqui o Monstro do Pântano, como é que eu posso dizer, para não falar a palavra, talvez, né, meu vídeo tenha menos alcance, mas eles se unem, se é que vocês me entendem o que eu quero dizer, né, no sentido bíblico. E, cara, é uma viagem muito louca, porque ela come um fruto, né, porque ela admite que tá apaixonada pelo monstro do pântano e ela sabe que não vai conseguir ter um contato físico porque eles são biologicamente diferentes. E aí o que eles fazem pra, né, conseguir
fazer aquilo, é que ele tira um pedaço dele e dá pra ela comer. E, cara, é uma viagem muito louca. Com certeza o Alan Moore tava muito louco no ácido quando fez isso aqui, sabe? Tanto que o quadrinho ele vira de lado pra você ler. É um negócio assim, é bonito, bizarro e ao mesmo tempo deslumbrante, assim, é muito louco, sério, muito louco mesmo, olha isso. Né? Até com essas cores, assim, são bem legais. E basicamente aqui a gente vai encerrar o encadernado dessa forma, sabe? Né? Com os dois se unindo. Eu fiquei com muita vontade de continuar lendo, sério, tô com muita vontade de tentar achar em algum lugar as edições antigas, talvez aquelas até em capa mole, né, que foi lançada. Eu tenho acho que a sexta, que é a última edição, mas eu não tenho as anteriores, teria que pegar o 3, 2 e 1, que inclusive esse segundo encadernado equivale ao segundo encadernado lá que foi lançado em capa mole, papel jornal, enfim. E esses dois encadernados juntos, eles formam basicamente o que é o primeiro volume da edição absoluta. Basicamente a edição absoluta termina onde termina esse quadrinho aqui. E então talvez também seria uma opção pegar o volume 2 e 3, só que ele também está bem esgotado, então infelizmente acho que eu vou ter que parar por aqui, mas sério, se você ler isso aqui, você com certeza vai querer ler o resto, porque é muito bom isso aqui, muito bom mesmo. Recomendo demais. Como eu falei, faz esse esqueminha que eu disse de ler primeiro a edição daqui, né? A extra, enfim, que eu acho que você vai aproveitar melhor a história. E cara, é Alan Moore, né? Não tem muito o que falar. É realmente, o cara ele escreve muito, muito bem. Eu acho que, tipo assim, é um bom. Você consegue encerrar aqui, mas você vai ter vontade. Se você sabe que não acaba aqui, você vai ter vontade de ler mais disso, sabe? É interessante porque eu achei que esse começo aqui, ele é um Alan Moore mais comercial, assim, sem tanta piração, mas aqui você já começa a ver mais da piração do Alan Moore e realmente ele aproveitando o personagem do jeito que ele queria, sabe? Então, enfim, cara, é um encadernado bem massa. Uma coisa que vocês me pedem bastante, esses aqui têm as capas originais, né? Esse aqui tem as edições até no finalzinho aqui, ó, as capas, né, uma por uma. E aqui você tem, como são mais edições, eles acabam compilando as capas juntas aqui. Então ele traz as capas originais para quem gosta disso, né, que eu acho que é bacana, é interessante. Mas então fica a minha recomendação para você ir atrás de Monstro do Pântano, seja essas edições, seja DC de bolso, seja deluxe, né? Enfim, acho que vale a pena a leitura. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários se você gosta da fase do Alan Moore, se você já leu ela. E é isso, pessoal. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o like. Valeu, até a próxima aí. Fui!